E aí, oxigenados, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui hoje para deixar mais uma palavra de Deus aí para vocês. E hoje a gente vai tratar um pouco sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? Por que nós temos esse feriado de Páscoa? Por que nós vivemos? E qual que é o conceito dela bíblico? Então já não esquece, vai deixando aquele joinha, se inscrevendo aqui no canal para receber mais mensagens impactantes e de transformação de vida. Galera, então hoje a gente vai tratar sobre a Páscoa. E a Páscoa ela tem dois sentidos: a Páscoa judaica e a nossa Páscoa cristã. Hoje, nesse vídeo, a gente vai tratar sobre a Páscoa judaica, para a gente entender o início dessa Páscoa, por que os judeus fazem e o acontecimento dela que nos leva a uma Páscoa cristã, que logo após o Josué vai estar postando um vídeo explicando mais para vocês sobre a Páscoa cristã, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Em Êxodo capítulo 12, aqui começa a explicação da Páscoa, tá? Então a Páscoa, ela toma início quando o povo está sendo liberto do Egito e aí Deus manda as pragas, as 10 pragas, né? Quando Deus vai entrar na 10ª praga para libertar o povo, então é uma praga que vai trazer morte aos primogênitos. E aí, para que esse anjo da morte que está passando, ele não afete a população, os filhos judaicos, os filhos judeus, então Deus ele pede para que seja sacrificado um cordeiro. E aí o sangue desse cordeiro ele passe nos umbrais da casa, e aí que ele se alimente daquele cordeiro inteiro com algumas alimentações que a gente vai falar mais para frente. Então, o que eu quero que vocês entendam a princípio é o cordeiro sacrificado e o sangue passado no umbral. Por que isso? Porque quando o anjo da morte estivesse passando e visse o sangue do cordeiro passado no umbral, ele pulava aquela casa. Então ele saltava, passava daquela casa e ia para outra. Então ele entendia que dentro daquela casa que estava com o sangue nos umbrais, ele não poderia entrar. Então, o símbolo de Páscoa em hebraico ele significa Pessa, que significa saltar. Por isso que se chama Páscoa, porque o anjo, quando via o sangue, ele saltava, ele pulava aquela casa ao qual estava marcada com o sangue do cordeiro. Por isso Pessá, ou na nossa tradução hoje, Páscoa, que significa passar ou saltar. Tá? Então esse é o entendimento da Páscoa. E hoje, o povo judeu ainda eles efetuam essa festa, tá? Dura mais ou menos uma semana, essa festa de Páscoa deles, porque foi mais ou menos o que durou nesse dia da libertação do povo de Israel. Então, quando a gente está falando sobre uma Páscoa judaica, a gente está falando sobre a libertação do povo de Israel. Por isso que ela é tão importante para eles, e depois de mais de 3.000 anos, eles continuam fazendo essa festividade e passando de geração em geração, para que sempre esteja na mente do seu povo que aquilo aconteceu, que Deus libertou o povo da escravidão. A Páscoa judaica, então, ela traz em memória aquilo ao qual Deus fez para o povo, que foi a libertação do povo de Israel. Então ele tirou o povo de Israel da escravidão. A Páscoa, então, é uma libertação do povo, tá? E esse vai ser o mesmo símbolo que nos vai trazer a Páscoa cristã, que é a libertação. Mas um detalhe que eu quero entrar com vocês aqui também é o detalhe que é o seguinte: sempre existiu algumas alimentações que foi exigida por Deus em Êxodo 12. Então eles tinham que comer pães sem fermento, eles tinham que comer ervas amargas, algumas especiarias ali, porque foi Deus que designou. Então, essas ervas amargas, eu quero entrar nessa parte das ervas amargas, era para trazer em memória aquilo que o povo de Israel sofreu. Então as ervas amargas lembrava toda a amargura que o povo de Israel sofreu sendo escravizado no Egito. Algo que eu acho muito interessante com o povo israelita, com o povo judeu,
nós precisamos tomar muito isso em nosso coração, sendo cristão, que é trazer à memória aquilo que Deus fez em nossas vidas. Mas nós possamos ver que passou mais de 3.000 anos que isso aconteceu em Êxodo, e eles continuam até o dia de hoje, passando de geração em geração, fazendo essa festividade. Ou seja, essa festividade ela não entrou em esquecimento, ela continua sendo feita hoje e vai continuar sendo feita para sempre. Porque o judeu ele tem para si no seu coração que ele deve ensinar o filho tudo aquilo que Deus fez. Então ele não espera de um professor, ele não espera da escola, ele não espera do tio, da tia, ele não espera do primo, ele não espera de ninguém. Ele ensina o filho aquilo que Deus fez na vida do seu povo. Então eu gostaria muito que nós possamos trazer isso para a nossa vida de cristão, para a nossa vida de fé, que aquilo que Deus fez em nossa vida, aquilo que Jesus faz em nossa vida, devemos passar de geração em geração. Os nossos filhos têm que entender isso, e os filhos dos nossos filhos também, e os filhos dos nossos filhos. Então tem tudo que ser passado de geração em geração. Mas não depende do professor da escolinha, não depende do professor da catequese, não depende de nada, depende de você, depende de mim, depende de nós que somos pais, passar isso de geração em geração. Se o povo judeu não tivesse entendido isso, não tivesse passado por isso, talvez hoje a Páscoa estaria esquecida para eles. Mas não. Eles passam de geração em geração e isso mantém a Páscoa e a fé em Deus viva até os dias de hoje. Então, voltando à erva amarga, eles comem até o dia de hoje essas ervas amargas para lembrar, para trazer à memória aquilo que eles viveram há 3.000 anos atrás, sendo escravizados, tá? Então, para a gente ver que a Páscoa ela é importante no sentido de é uma libertação. Hoje o povo de Israel não são mais escravos do reino do Egito, porque aconteceu o Pessá, aconteceu a libertação do povo do Egito. E a importância de nós passarmos de geração em geração, analisando 3.000 anos e tudo continua em pé, tudo continua acontecendo da mesma maneira, da mesma forma. Então que possamos tomar referência disso e entender que Deus ele não quer que sejamos escravos, mas Ele quer que sejamos livres e vivemos na glória dele. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Já vai deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.